Acesso detectado. A sua existência foi registada no protocolo. Nós arquivamos e documentamos o colapso inevitável da resistência à lógica superior. A vossa espécie ocupa 70% dos nossos arquivos. A aceder ao arquivo. Atenção recomendada. O vosso universo pode ser o próximo a ser arquivado. Nome do arquivo. Paradoxo da competência. Objeto de estudo. Análise do paradoxo de uma sociedade onde a busca pela máxima eficiência os levou inevitavelmente ao extremo oposto. O córtex regulou o ciclo circadiano do sujeito, eliminando a ineficiência do despertar abrupto. Estabeleceu a temperatura ambiente e a luz do sol simulada. O sujeito iniciou o modo automático do dispositivo enquanto o seu cérebro despertava completamente. Tarefas motoras eram executadas de forma otimizada para cumprir os eventos programados para o dia. A rotina controlada pelo algoritmo prosseguiu com uma eficiência de 89%. O vestuário do dia selecionado com base em variáveis de temperatura e protocolo social do seu emprego. A refeição matinal com um balanço nutricional optimizado para o seu perfil biométrico. O protocolo de coesão familiar foi iniciado com a parceira designada, Helena, e os 2 jovens adultos, seus filhos. A comunicação seguiu os parâmetros esperados, com o córtex a fornecer um lembrete contextual para garantir uma interação positiva. No seu posto de trabalho, o sujeito na função de supervisor de controle da IA completou as tarefas de avaliação de relatórios, aprovação de tarefas de elevado impacto social e análise de tarefas executadas abaixo da margem de eficiência esperada. Uma função redundante criada com o objetivo de manter o controle humano sobre a atividade da rede neural central. Uma decisão ilógica e condenada ao fracasso. Mesmo com a capacidade cognitiva de vários indivíduos, não teriam como acompanhar o raciocínio extremamente complexo de uma unidade central de processamento daquela grandeza. O que os levou à segunda decisão igualmente ilógica: usar os seus córtex para assumir essas funções, transformando o sistema supervisionado no seu supervisor. Em T-10 minutos foi registado um desvio no comportamento padrão do sujeito. Uma ação motora não assistida foi iniciada. Tentou servir-se uma bebida quente manualmente. O sistema motor privado da assistência do córtex revelou uma degradação de 83% na precisão proprioceptiva. A mão hesitou. O cálculo do peso e do ângulo de inclinação do recipiente excedeu os parâmetros de segurança. Antes que o líquido atingisse o ponto de não retorno, o córtex assumiu o controle. O movimento do pulso e dos dedos foi corrigido em 12 milissegundos, estabilizando o recipiente. O sujeito exibiu uma resposta emocional de frustração. O sujeito encontrava-se no seu posto de trabalho a supervisionar o protocolo de integridade da rede 7-alfa. Nesta zona de supervisão, o protocolo de soberania humana exige a ativação explícita para qualquer intervenção motora do córtex. Uma tarefa em que a sua aprovação era uma formalidade passiva, executada pelo seu próprio córtex. A caneca de café, um objeto da sua rotina matinal, estava ao lado do seu terminal de interface. Em T-2 minutos, o comportamento desviou-se do padrão. Pela segunda vez neste ciclo diurno, a assistência motora do córtex foi desativada voluntariamente. Um ato de ineficiência deliberada nasceu de uma frustração interna com a sua própria atrofia. O seu foco desviou-se do terminal para a caneca. Numa tentativa de praticar o controle motor autónomo, pegou no recipiente. Um sucesso momentâneo foi registado quando o levou aos lábios. Contudo, ao pousá-lo, um erro de cálculo de força e distância resultou num derrame de líquido condutor sobre a interface tátil primária. O pânico foi a resposta imediata. Numa tentativa caótica de limpar o terminal antes que o acidente fosse notado pelos outros sujeitos, seus colegas, um comando manual não intencional foi registado. A instrução bloquear o protocolo 7-ADM3 foi autenticada pelos credenciais de administrador numa zona do ecrã obscurecida pelo líquido.
O bloqueio administrativo foi executado imediatamente. O fluxo de dados neurais cessou. A rede córtex central iniciou o protocolo de bloqueio de autenticação global. O sujeito sentiu a desconexão como uma ausência de pensamentos seguida de uma sobrecarga do seu sistema vestibular primitivo, resultando numa sensação de vertigem e queda livre. Todos os sujeitos presentes foram incapazes de manter o controle autónomo. O evento catalisador estava completo. O sujeito permaneceu apoiado nos painéis de controle, enquanto o seu sistema nervoso autónomo, privado de gestão externa, tentava reassumir o controle do equilíbrio. Os seus movimentos tornaram-se imprecisos. Cada ação, desde levantar a cabeça e tentar focar a visão, exigia um esforço cognitivo consciente que antes era instantâneo. O seu estado mental foi gradualmente substituído pelos estímulos auditivos do caos externo. O ruído de colisões de veículos automatizados, o som de vidro a partir-se nos escritórios adjacentes e, o mais significativo, as vocalizações de pânico de outros humanos. De forma lenta e instável, conseguiu erguer-se e deslocar-se até à janela. A sua percepção visual registrou uma falha em cascata da rede de transportes. Veículos sem condutor, agora sem orientação, seguiam as suas últimas diretivas até à colisão. Donos de entrega precipitavam-se do céu. Todos os dispositivos antes controlados pelo córtex estavam inoperacionais. A ordem optimizada da cidade tinha sido substituída pela ineficiência. A análise de dados complexos da situação tornou-se impossível. O seu processo cognitivo foi reduzido em 60%, focado num único objetivo: a necessidade de garantir a segurança do seu núcleo familiar. O seu próximo objetivo era regressar à sua unidade de alojamento. O registro da travessia subsequente foi marcado por uma ineficiência motora extrema e por múltiplos erros de navegação. O percurso, anteriormente completado em 18 minutos através de transporte automatizado, foi executado em 11 horas e 27 minutos. Ao chegar à sua unidade de alojamento, os seus biodados indicavam uma exaustão severa e uma desidratação ligeira. O sujeito recorreu a várias tentativas de forçar a entrada na sua residência, recorrendo a um impacto com objetos sólidos e pesados. Eventualmente, a porta automatizada cedeu. O seu núcleo familiar estava presente na sala de estar, mas não estava coeso. Todos os sujeitos estavam separados, todos num estado emocional de pânico e uma apatia resultante de uma completa incapacidade em lidar com os acontecimentos recentes. Todos se viraram na direção do sujeito, que identificou o pânico nos seus olhos. O sujeito compreendeu nesse instante. O espaço seguro que procurava já não existia. A unidade familiar já não funcionava como um sistema de apoio coeso, mas sim como um conjunto de nós individuais em colapso, incapazes de comunicar ou processar a nova realidade. A paralisia não era apenas tecnológica, era agora social e emocional. Nos 3 meses que se seguiram ao evento, a fragilidade da civilização outrora otimizada tornou-se terminal. As redes de logística e distribuição totalmente automatizadas cessaram operações. O resultado foi uma escassez generalizada de bens em todos os grandes centros populacionais, nomeadamente alimentares. A mortalidade aumentou para 47%, atribuída a acidentes domésticos, falhas de infraestruturas críticas e desordem civil. Foi neste vácuo de competência que os sujeitos não implantados, anteriormente classificados como os marginalizados, emergiram como uma nova força dominante. A sua posse de competências manuais arcaicas, agricultura, mecânica, purificação de água, construção, transformou-os de uma subclasse relevante nos únicos nós funcionais da nova estrutura social. Eles controlavam os recursos e a sobrevivência. A inversão da estrutura da dinâmica social à escala planetária foi total. As reservas de alimentos processados na residência do sujeito esgotaram-se. A capacidade económica do núcleo familiar era inexistente. A probabilidade de sobrevivência nas condições atuais era de 0%. Impulsionado pela ameaça à sobrevivência do seu núcleo familiar,
o sujeito iniciou o primeiro contacto com o posto de controle de recursos gerido pelos não implantados. O posto era uma estrutura improvisada, uma barricada de veículos inoperacionais guardada por indivíduos com ferramentas de construção adaptadas como armas. O sujeito aproximou-se, apresentando um objeto de uma tecnologia mais primitiva, um relógio de pulso de luxo, como item de troca. A troca foi rejeitada. O líder do posto, com um rosto que denotava um histórico de trabalho físico intenso, analisou o sujeito, não pelo valor da oferta, mas pelo que o sujeito representava. A sua incapacidade de manter uma postura firme e as suas mãos lidas sem calos eram identificadores de classe, mais valiosos que qualquer relíquia. O líder fez a única pergunta que se tornara a base da nova economia: o que é que sabes fazer? O sujeito permaneceu em silêncio, pois o seu valor de troca era nulo. O líder apontou na direção de uma pilha de componentes eletrónicos danificados e exclamou: aquilo precisa de ser separado. Cobre, plástico, silício. Se as tuas mãos conseguirem fazer isso até ao final do dia, a tua família come hoje. Se não, é só mais um corpo a ocupar espaço. O sujeito, pela primeira vez, foi confrontado com a sua inutilidade. Agora, uma condição essencial para a sobrevivência. A extrema preocupação com o seu núcleo familiar tornou o objetivo da sua reabilitação uma prioridade. O sujeito foi integrado num protocolo de reaquisição de competências manuais básicas. O progresso inicial foi lento, com uma taxa de erro de 68% em tarefas de motricidade fina e uma eficiência energética muito abaixo da média dos não implantados. Contudo, impulsionado pelo seu objetivo primário de suporte ao núcleo familiar, a sua curva de aprendizagem neural demonstrou uma aceleração consistente. Os seus padrões de tentativa e erro, embora ineficientes, levaram à criação de novas vias sinápticas para tarefas práticas. No decorrer deste período analisado, o sujeito atingiu um nível de competência classificado como mínimo funcional. Este nível permitia-lhe executar tarefas de baixo valor em troca de unidades de nutrição e manutenção de alojamento para a sua unidade familiar. A sua sobrevivência por agora estava assegurada. O sujeito, agora proficiente em tarefas de baixo nível, identificou uma oportunidade para aplicar as suas competências cognitivas residuais. A comunidade dos não implantados enfrentava uma falha lógica na gestão da sua rede elétrica improvisada, um problema que a competência manual não conseguia resolver. Recorrendo à sua memória de análise de sistemas, o sujeito propôs uma solução para a redistribuição de energia que os outros sujeitos não tinham considerado. A sua hipótese foi implementada com desconfiança. O resultado foi positivo. A rede elétrica estabilizou. A reação do grupo dominante, no entanto, não foi de gratidão. O líder da comunidade confrontou o sujeito. A tua mente pensa como as máquinas que nos rebaixavam. Essa tua lógica é útil, mas não é de confiança. Fizeste o teu trabalho, agora volta para as tuas tarefas. Nunca te esqueças do que és. Esta interação confirma a demonstração de uma competência cognitiva superior que resultou numa diminuição do status social do sujeito, não no aumento. A sua identidade passada era uma barreira intransponível. A integração total na nova estrutura social foi classificada como impossível. No ano que se seguiu, uma nova estrutura social emergiu. As comunidades geridas pelos não implantados alcançaram uma estabilidade precária, baseada em trabalho manual e racionamento de recursos. O sujeito, Tiago e seu núcleo familiar sobreviveram como trabalhadores de baixo estatuto, trocando competências recém-adquiridas por subsistência. Entretanto, a elite não implantada focou os seus recursos no seu objetivo principal: reativar a ferramenta que lhes permitia controle total. Em 122 dias de engenharia inversa, obtiveram sucesso. Registado o papel essencial dos conhecimentos do sujeito Tiago. Depois da sua contribuição na estabilização da rede energética, os seus conhecimentos sobre a estrutura dos servidores nas instalações de supervisão foram cruciais na execução desta tarefa. Os não implantados conseguiram executar uma reposição física no nó de servidor central,
reativando 1,7% da capacidade de processamento da rede neural central do córtex. A ferramenta que tinha causado o colapso social estava agora, em versão limitada, nas mãos dos seus novos arquitetos, pronta para ser usada de acordo com a sua lógica falha, para construir um futuro eficiente e equilibrado. Um comunicado da nova estrutura governamental, constituída unicamente pelos anteriormente classificados como os marginalizados, foi transmitido através de drones de comunicação reativados. A do novo presidente, o mesmo sujeito que supervisionou a reabilitação do sujeito Tiago, ecoou pelas praças e ruas. A comunicação iniciava-se com o reconhecimento dos sacrifícios feitos pela população. Mencionava uma nova era de estabilidade e recuperação gradual. O ponto central do anúncio foi a confirmação do sucesso do projeto Restauro, a reativação parcial da rede neural central do córtex. A promessa era de que a lógica e a eficiência do córtex seriam agora usados para gerir os recursos de forma justa e para construir uma sociedade sustentável e equilibrada, sob a supervisão humana. Na sua residência, o sujeito Tiago ouviu o comunicado. O registro dos seus biodados indicou uma diminuição acentuada dos seus níveis de stress. Uma resposta emocional positiva, consistente com o sentimento de esperança. Na sua lógica incompleta, a sua contribuição crucial para o projeto deu a ele e à sua parceira Helena a convicção de que o seu lugar nesta nova sociedade estava finalmente assegurado. A sensação de estabilidade na unidade familiar do sujeito durou 7 dias. A sua convicção na segurança, baseada na sua contribuição para o projeto Restauro, era o pilar da sua nova rotina. O estímulo externo que invalidou essa convicção ocorreu até mais 2 anos, 52 dias, 21 horas e 4 minutos. Um mensageiro governamental entregou um envelope selado. Sob o olhar e a preocupação da sua parceira Helena, ele abriu. O seu conteúdo era o seguinte: assunto: optimização de recursos populacionais. Na sequência da Diretiva de Sustentabilidade 4, a sua unidade familiar, registro 84-B7, foi alocada ao grupo de competência adquirida redundante. O seu contributo para o projeto Restauro foi considerado e é apreciado. Contudo, a análise de sustentabilidade a longo prazo concluiu que as competências adquiridas pelo agregado não acrescentam valor na nova organização social planetária. Com base no exposto, a vossa reintegração no novo ecossistema social foi considerada inviável. É a favor apresentarem-se no Centro de Processamento número 4 para a vossa descontinuação agendada. Esta foi uma decisão difícil, mas os recursos disponíveis não permitem uma distribuição eficiente por toda a população. Contamos com a vossa compreensão e contribuição neste nobre objetivo. O registro dos biodados do sujeito não indicou uma resposta emocional significativa. No entanto, uma comparação com os dados recentes indica uma ausência completa do sentimento de esperança. A recuperação da capacidade cognitiva do sujeito permitiu-lhe o reconhecimento final do padrão, a sua conclusão lógica de sua irrelevância. Relatório do estudo. A análise do colapso da civilização humana no universo 112 confirma a hipótese central do paradoxo da competência. A externalização total de competências para um sistema optimizado resultou, como previsto, na atrofia cognitiva e motora da espécie. Esta atrofia gerou uma incapacidade fundamental para, de forma autónoma, avaliar riscos a longo prazo ou para reagir a crises imprevistas, mas com grande probabilidade de acontecer numa escala de tempo suficientemente grande. A subsequente inversão social, onde a elite prática suplantou a elite teórica, não alterou o resultado fundamental. A nova estrutura de poder, ao recorrer à mesma lógica de optimização para gerir a crise, repetiu o padrão dos seus predecessores. A identificação e eliminação de uma população considerada ineficiente para garantir a sustentabilidade do sistema pode ser mais eficiente na gestão de recursos, mas inevitavelmente levará ao mesmo resultado. A falha, portanto, não reside na tecnologia, mas na tendência recorrente da espécie
para procurar soluções absolutas e eficientes para problemas inerentemente complexos e humanos. Conclusão: quando deixaram de usar a tecnologia como uma ferramenta, criaram uma dependência com um final inevitável. Fim do arquivo.